Muito boa noite. Libido e impotência e homeopatia. Esse é o tema da live de hoje. Seja muito bem-vindo se você estiver conosco aqui ao vivo e muito boa noite se você estiver assistindo a nossa gravação que foi feita dia 11 de setembro de 2023. De segunda-feira, o Eduardo é meu marido, e eu estamos sempre aqui para falarmos sobre homeopatia. Nós somos médicos, especialistas em homeopatia, e toda semana, a gente está aqui para conversar sobre homeopatia, independente do tema. Ai, Du, okay. Tem que te adicionar no Instagram, você está aí no YouTube, mas não está no Instagram. Um tema em específico para a gente conversar um pouquinho. Só que reforço, a gente está aqui disponível a qualquer tipo de dúvida relacionada com a homeopatia, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre libido e impotência sexual. Será que a homeopatia consegue ajudar, né? Pode ajudar a gente nessa situação? Então primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre cada questão e depois como é que a homeopatia entra nisso. Vamos falar primeiro de libido? Vamos lá. Então, primeiro vamos dar um norte, né? O que é libido, né? Libido é aquela vontade, né? Aquele desejo sexual que cada um tem de uma forma. Então, primeiro traz aquela ideia de... Então, isso para o Freud, né? Que foi quem usou aí esse termo. Mas a gente sabe que... Como assim, ele que criou? Foi ele que... Eu acho que foi ele que cunhou, eu não tenho certeza absoluta. Mas, enfim, a gente tem essa ideia sempre, né? Mais freudiano, né? Dessa energia, dessa pulsão aí que tem a ver, né? Com mais... Não é bem isso que o Freud fala, né? É um pouco mais complexo que isso. Mas a gente pode falar, né, que tem a ver aí com os desejos e com a parte sexual também, né? Não é só isso. Agora o Jung, que eu prefiro, se bem que não tem uma leitura tão vasta assim para ficar escolhendo tanto, mas ele dá um conceito um pouquinho mais de energia vital, né? Que tem a ver mais com o tiro. Então, para mim, a libido seria essa energia da vida mesmo, não só ligada a essa parte, né? A parte sexual. Não só a parte sexual, se bem que para o Freud também não é só isso, né? Mas tudo bem. Acho que a gente tem essa ideia do senso comum, né? Que é mais a parte sexual e acho que a gente pode, de uma maneira um pouquinho mais simples, definir dessa maneira, vai. Mas para a gente, acho que o que combina mais é a definição do Jung, talvez, né? Isso é mais uma energia da vida, uma energia vital mesmo. E só para. Que tem gente nova sempre entrando, só para não ficar uma coisa muito abstrata e achar que a gente sei lá, terraplanista, né? Energia. Radical, não sei. E a energia vital, a energia é energia, né? A gente já falou aqui que é uma grandeza escalar e então uma das expressões pode ser, não sei nem se é tão correto assim chamar, mas enfim, elétrica, magnética, né? Enfim. Mas tem várias formas, né, de se expressar. E aí, para a gente, a energia da vida, que tem a ver aí com a glicólise, via glicolítica, a respiração, também tem a ver com isso, né? A energia que a gente usa aí para viver, né? Não precisa ser. É claro que é mais profundo do que isso, mas eu acho que quando uma coisa é verdadeira, você consegue explicar em todos os níveis, né? E a energia vital é uma das explicações aí mais materiais, mais simples, mais fácil da gente explicar, acho que é essa daí. Então, a planta faz fotossíntese, guarda aí, produz matéria orgânica e através aí da energia solar, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, e a gente transforma em ATP, é isso aí.
Eu estava vendo um vídeo bem interessante, que eu estava estudando um pouco sobre isso, e uma forma que eu achei bem legal, tudo que é, analogia, claro que introduz erros, né? Mas um dos YouTubers estava explicando que o ATP é como se fosse a moeda, né? Então, na vida, os seres vivos usam ATP, né? É como se fosse uma moeda comum para a gente poder trocar. Não é bem isso, mas a gente consome e transforma em ATP e aí depois usa como energia da vida. É isso daí. Como se fosse uma moeda comum, né? Do ser vivo. Achei bem interessante essa analogia que ele fez. Então, é isso daí. Energia vital não precisa ser estratosférico, nem abstrato, nada disso. Fugi totalmente do assunto, mas tudo bem. Não fugiu. A gente está falando sobre energia, né? Energia psíquica, energia vital, energia biológica. Né? E a gente pode falar assim do que cada um tem um tipo de libido, vamos falar assim, cada um tem um temperamento e cada um vai ter uma libido. Então vai ter gente que vai ter uma libido 10x, vai ter gente que vai ter uma libido 5x e vai ter gente que vai ter Y. menos X. Então isso é muito pessoal, não existe eu comparar a libido do Eduardo com a libido da Soraya, e com a libido da Maria e a libido do João. Tá? Então isso é individual e vai de acordo aí com o seu temperamento. Né? Então, é aquele normal alargado que a gente sempre está falando, né? Saber o que é normal para você, né? E o que é alterado, né? Então, se saiu do seu normal, aí está alterado. Então, a gente tem que observar com as referências da gente. Isso. E a gente tem falado bastante sobre relacionamento, né, conjugal, parceiros, né? E é um tema que surge assim com uma certa frequência durante as consultas, né? Do ritmo. Costuma dar problema quando o ritmo, o desejo é diferente, né? Isso costuma dar... como sempre, como a gente falou lá naquela série de vídeos que a gente fez sobre relacionamento conjugal, eu acho que tem que colocar... São cartas que a gente precisa colocar na mesa sempre, né? Então, conversar, né? Conversar para combinar, para chegar num acordo, né? E de maneira aberta, né? O tabu atrapalha muito, né? A gente ficar imaginando, né? Será que está pensando isso? Será que está pensando aquilo? Será que vai procurar fora? Será que não vai? Começa a atrapalhar bastante aí a relação, né? Então, não se comparar com um parceiro, se comparar com você mesmo, né? E se o Du tem um apetite sexual muito maior que o da Soraya, não quer dizer que o da Soraya não esteja normal. Se o da Soraya está igual porque era antes, esse é o normal dela. E aí o casal tem que se encontrar nessa situação, que é isso que o Du está trazendo, né, Du? E outra coisa importante a libido vai mudar de acordo com a idade. Também. Né? Então, de acordo com o temperamento, de uma forma individualizada e de acordo com a idade. Sim. Então, não adianta eu ter os meus 47 anos e querer ter a mesma libido de 20 anos. Né? Então, muita coisa influencia, né? A idade, os hormônios e a questão emocional, né, Du? Questão emocional, isso que eu ia falar agora. Com 15 tem libido, mas não precisa... Não precisa? Não precisa fazer uso. Não. Eu achei que você ia falar, não tem nenhuma preocupação, então a libido é muito maior. Não é isso. Então deixa guardadinho. A preocupação só porque sua filha tem 15? Exatamente, foi isso que eu pensei. Então a questão emocional, o teu momento emocional também interfere, né? Então, estou num momento de estresse. Isso acho que é legal falar também. Então é assim, ó, o sistema nervoso autônomo, que é o que os seres vivos aí foram se desenvolvendo,
O sistema nervoso autônomo é aquele que funciona de uma maneira autônoma. É, então, funciona sem a gente ficar pensando, né? Agora vou fazer o meu coração bater mais rápido, agora vou suar, agora não é nada disso. Ele funciona sozinho. E aí, entre aspas, a gente tem dois modos de funcionar. O sistema nervoso tem dois modos de funcionar. Ou você está preparado para fugir ou lutar, ou você está no modo descanso. Então, ou é o modo luta ou é o modo descanso, tipo videogame. No modo descanso, é nutrição, bem grosso modo, claro. Mas é modo nutrição e reprodução. E o outro não. O outro, né, Defesa. e defesa. Por que eu estou falando isso? As pessoas, isso é temperamento. Eu não estou falando que não tem a ver com temperamento, porque sempre tem a ver. Mas algumas pessoas que estão num estresse muito grande, é esperado que ele já. Não sei se é esperado, mas é muito comum, acho que é uma palavra melhor. É muito comum que a libido seja mais baixa, tá? Porque ele vive mais no modo fuga e luta do que no modo. Isso tem a ver com o temperamento também, né? No modo nutrição e reprodução, né? Então, em momentos de estresse, a gente tem que também respeitar que a libido costuma dar uma baixada. Diminui. Né? Então, estou lá estressado com o meu trabalho, estou com medo de ser mandada embora. E o meu maridão quer que eu esteja pronta todas as noites para namorar. É por isso que acho que é importante a gente falar. Só em filme, eu tive um professor de biologia que falava isso. Só em filme que depois de correr, sobreviver, quase morrer, o mocinho vai lá e dá um beijo na mulher romântica, assim, de maneira romântica. Só em filme. Porque geralmente não, né? Geralmente você vai falar, nossa, passando por, né? Que alívio, mas não dá para virar a chave assim de repente, né? Talvez o homem consiga um pouquinho mais fácil, né? Talvez. Não depende do homem, depende da mulher, né? Depende. É que é mais comum, né? A testosterona costuma ser mais alto no homem. Então, trouxemos as variações aqui, né? Do idade, temperamento. Não depende só da testosterona, mas também, tá? Idade, temperamento, situações emocionais. Como está o relacionamento também. Nossa. Pelo amor de Deus. Né? Se o relacionamento não está legal, vai influenciar diretamente na libido. E saúde. Né? Então, se eu tenho alguma doença crônica ali, vai também influenciar na saúde, na libido. E aí, a homeopatia, como é que a homeopatia pode ajudar aí nessa questão? Eu acho que desde do temperamento, né? Claro que a homeopatia não muda temperamento, porque temperamento é constitucional. Mas nos desequilíbrios, a homeopatia auxilia, né? Então, se a gente está indo muito para um extremo dentro do nosso temperamento, mas de uma maneira desmedida, né? Que não está legal para a gente começa a fazer sintomas e um dos sintomas realmente é uma libido muito exacerbada, que não é normal, né? Normal é a gente ter vários aspectos da vida, né? Não só a reprodução, né? Então, se tiver com a libido muito alta ou muito baixa, a homeopatia vai ajudar? Sim. E tudo que tiver aí... Lembrando do normal alargado, né? E tudo que tiver aí atrapalhando essa libido, ela vai poder ajudar. Então, estamos passando por um momento de estresse lá no meu trabalho. Então, eu vou colher ali os sintomas que eu estou apresentando, vou trazer em consulta, me realinho. Na hora que me realinho, vai, por consequência, melhorando a libido. Estou com... O que mais do que pode ser? Problema no relacionamento. Isso. Tem a questão hormonal também, né? Que tem tudo a ver, mas o que eu estou querendo dizer é durante a gestação e no pós-parto, né? Então, também tem essa questão, né? Da libido diminuída na mulher, né? Depois do parto.
Então ela está no modo mãe, vamos brincar assim, né? Ela está no modo maternidade total, muitas vezes aí logo depois do parto, né? Então é esperado que a libido também fique mais baixa, né? Então é importante a gente conhecer tudo isso para a gente, de novo, não ficar fantasiando, não ficar imaginando, não ficar, né? Acho que tudo, quanto mais tiver tudo na consciência, assim, nunca vai estar tudo na consciência, mas quanto mais a gente tiver consciente do que está acontecendo, a gente cai em menos armadilhas, né? Então, 10 para as 10. Vamos para Não, impotência? E aí a vamos gente. lá, depois a gente... Então, impotência. O que é impotência? É uma disfunção. Disfunção erétil é muito difícil essa palavra. É uma dificuldade de manter a ereção para completar a relação sexual. Pronto. Foi uma forma objetiva Legal. de se dizer. E o que influencia a disfunção? Temperamento faz diferença, Du? Faz. Então, vão ter uns que vão ter um temperamento que vão ter mais ereções várias vezes, vão, e outros com menos ereções, vão. A idade vai fazer diferença? Também. Sim, um rapaz de 17 anos e um rapaz de 60 anos vão ter ereções diferentes. Uma questão emocional por trás disso. Então, estou com um problema no trabalho, vai influenciar a ereção? Vai influenciar. Vai também até na ejaculação precoce, tem toda essa questão, né? A questão psíquica influencia demais, né? Uma doença crônica. Uma doença crônica também vai influenciar a ereção, né? Então, tudo que a gente conversou ali, deixa eu só ver se eu não esqueci nenhuma. A questão física mesmo, né? Ou hormonal ou vascular, né? Também influencia bastante, né? Isso, verdade. Então, tudo mexe com a libido e tudo mexe com a ereção, né? E na hora que... não, e como é que a homeopatia nos ajuda? Então, tudo que tiver aí, que nem o Du falou, né? Muita libido, muita ereção, ou pouca libido, pouca ereção, para o normal daquele indivíduo, a homeopatia vai te ajudar a voltar para o centro. Então, se está muito, volta para o centro, se está pouco, volta para o centro. Por quê? Porque ela vai agir aí nesses desequilíbrios, porque aí a gente vai manifestando sintomas. Isso aí. E a gente traz esses sintomas em consulta. Acho que esse é um dos pontos principais, né, dessa conversa. A gente perder um pouquinho isso de achar que não é ele é mais um sintoma, ele faz parte da vida, né? É uma expressão do ser vivo, né? Até desde lá das bactérias, existe, né, essa função, né, de manter a espécie, enfim, da reprodução. Pode ser assexuada, pode ser sexuada, desde os seres vivos, né, mas assim chamados mais primitivos, pelo menos mais primitivos na escala, né, de que a gente faz ali para estudar biologia. E então é uma função fisiológica e psíquica também, né? E a gente precisa conversar sobre isso porque uma boa parte da vida e de desejos e de intenções e de você aplicar a vontade é, é um fator importante, né, da vida. Então a gente precisa conversar e precisa trazer em consulta de uma maneira mais natural possível, né? E não esquecer que é individual, tá? Então não comparar com a do parceiro, né? E achar que você tá com algum problema, se a sua libido sempre foi essa. Então é importante essa sintonia do casal, né, gente? Essa conversa do casal para entrar nesse acordo, vamos falar assim, né? Para que não. Ai, desculpa. Que a gente tem muitas câmeras. Quando a gente olha para uma, a gente não olha para outra. Desculpa. Para que não exista essa, né, essa questão que o Du estava falando, né? Então, como a Soraya tem uma libido menor, então ela está me desejando menos. Não. Essa é a libido da Soraya, né, que é diferente da do Eduardo. Então, se existe a conversa entre o casal, há o entendimento entre o casal. Uma coisa rapidinho que eu preciso trazer, que eu acho que eu precisava trazer, é assim, ó, se o ritmo sexual for diferente no casal,
o próprio Freud já falava que existem maneiras da gente, não é descarregar, mas enfim, a gente, e também não é desviar, é a gente sublimar, né? A gente transformar essa energia, por isso que eu falo que, mesmo Freud falava já que não é uma coisa só sexual, a gente pode transformar em coisas boas, legais, diferentes, né? Então a gente não precisa dirigir para a gente mesmo, por exemplo, através da masturbação, né? Então a gente pode fazer coisas mais, vou falar elevadas, vai. A gente pode, né, estudar arte, a gente pode pintar, a gente pode estudar música, a gente pode, são outros tipos, né, de prazer que a gente pode experimentar. Mas mesmo no trabalho, Porque né, Edu? no trabalho, No não, trabalho, a qualquer realização. A realização Então, tem tudo a ver isso, com é isso isso. aí. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a desviar para você mesmo, além de ficar uma coisa mais primitiva, eu estou usando palavras, aqui a gente está com pressa, eu estou usando palavras que pode parecer um pouquinho rude e não são tão precisas, tá bom? Mas acaba a gente observa que acaba afetando a vida afetiva do indivíduo, no exagero, né? Acaba afetando a vida do indivíduo e, é claro, da relação. Então, evitar não é porque é pecado, não é nada disso. É porque, principalmente quando é exagerado, não faz bem para você mesmo. Acho que é isso, né? Bom, dá uma olhadinha se tem alguma coisa ali do YouTube. Você vai lendo do... Olha, é a primeira vez que a gente transmite do celular no YouTube, eu não sei nem onde é que... Mas eu onde é que acho que naquela segunda... Não, do aqui embaixo. Aqui? Eu tinha visto um comentário. Bom, eu vou lendo aqui. Vitória falou, boa noite, queridos médicos. Só deram boa noite. Tá ótimo. Tudo bem, Ida? Quem que mandou boa noite? Acho que é a Rita. A Vitória falou, boa noite, queridos médicos. Gratidão pela excelente live. Vitória, muito obrigada por estar sempre conosco. E com carinho, né? É a Ida. Robes falou, boa noite. Rosa Maria falou, oi. Depois ela falou, oi, 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 oi. Quem que é? Rosa Maria. Rosa Maria Pereira. Nossa, se for quem eu tô pensando, é aquela que sempre fala, você me respeita porque eu fui sua cobaia. Nossa, adoro. Aí ela falou, boa noite, doutor Eduardo. Yara, nossa, hoje é dia do... Brincando, tá? Hoje é dia dos velhos. O pessoal mais velho que eu digo não de idade, né? A Yara está expondo aqui a questão do filho dela. Yara, eu acho melhor depois você entrar em contato com o doutor Eduardo. Ela está escrevendo assim, o Pedro está em crise de depressão, sábado pensou na morte. Eu adoro o Pedro. Então, fala para ele me ligar, por favor. Deixa em particular essa questão. Manda em particular. Tá bom? E ali, então, acabou ali, né? Ali acabou. Tá, gente, então é isso. Então, a grande questão aqui a ideia é ficar aqui. Libido e disfunção e impotência é bem individual, não dá para a gente se comparar, varia com temperamento, idade, varia muito. Questão emocional, profissional, enfim, tudo influencia. E a homeopatia, ela vai te ajudar em te reequilibrando. Você vai sair ou do extremo que está muito, ou do extremo que está pouco, para trazer ao equilíbrio. É o seu equilíbrio, sempre. Sempre é o seu equilíbrio. É o seu equilíbrio. Então, a homeopatia ajuda, sim, é uma grande aliada para a impotência e para a disfunção erétil. Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada por terem ficado conosco até essa hora. Bom descanso. Para todos nós. E até semana que vem. Tchau, tchau. Beijos.